Olá, bom dia. Hoje é o dia 14 de novembro. Bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. E eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 1, versos 16 e 17. Vamos ler então, 16 e 17. Não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Espírito de revelação no pleno conhecimento de Deus. Paulo, então, nos trouxe uma exortação maravilhosa na primeira parte do capítulo 1, nesta longa frase que vai do verso 3 ao verso 14, onde ele falou das bênçãos espirituais que recebemos em Cristo Jesus e que nos foram dadas antes da fundação do mundo pelo Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos sela no final para que a herança de Deus seja guardada intacta até o dia do retorno de Cristo. A herança de Deus é você, somos nós. Nesta segunda parte, que também é uma parte trinitária, nós aprendemos que o Pai da glória, em Cristo Jesus, também nos abre o nosso entendimento através do espírito de sabedoria. Deus nos dá um espírito de sabedoria para que possamos colocar em prática aquilo que ele nos ensinou na primeira parte do capítulo 1. Paulo não está falando aqui de uma oração que ele está fazendo para que a gente possa receber algo novo. Ele está orando aqui para que a gente possa ter entendimento daquilo que a gente já recebeu. Não sei se você já ouviu um certo discurso, quando falamos de avivamento, a gente tem a impressão que esse avivamento vai trazer algo de novo. Mas isso é uma mentira do diabo, porque na verdade tudo está consumado. Tudo o que você precisa já te foi dado em Cristo Jesus. O que você precisa não é receber algo novo. O que você precisa é receber uma revelação nova daquilo que você já tem. Olha que coisa incrível. É o que Paulo vai fazer aqui, nesta oração. Ele vai orar para que o povo receba esse espírito de sabedoria. Em seguida, ele ora para que o povo receba uma revelação. Essa revelação é um apocalipse, ou seja, Deus tira o véu que cobre a sua vista, tira a cortina que cobre a sua visão, para que você veja aquilo que você já recebeu em Cristo Jesus. Ou aquilo que você pode receber em Cristo Jesus se você ainda não nasceu do alto. Porque quando você nasce do alto, você recebe o Espírito de Deus, você é selado pelo Espírito de Deus. E você passa a ser a propriedade de Deus. Esse espírito de sabedoria e de revelação não é somente para a mente, para a inteligência, mas também para as emoções. A mente e as emoções são controladas, são iluminadas pelo Espírito de Deus. E essa revelação e esse espírito de sabedoria é para que você possa entrar, então, no conhecimento de Deus. E 2 outras vezes, Paulo vai falar, fazendo essa oração, a mesma oração, que ele vai fazer primeiramente para a igreja de Filipe, e a gente vai ler, então, Filipenses capítulo 1, verso 9, que diz o seguinte: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. O amor, o ágape de Deus, aumente na vossa vida em pleno conhecimento. Então, que espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de Deus, em Efésios capítulo 1, verso 17, e Filipenses 1, 9, um pleno conhecimento do amor de Deus, uma plena percepção, ele está dizendo. Porque o nosso problema não é que a gente ainda não recebeu nada, o nosso problema é que a gente é cego, às vezes, não é? E não vê aquilo que a gente já tem. Não dá vontade de falar, sai dessa lama, jacaré? Porque Deus nos coloca numa rocha e a gente vive anos e anos na lama esperando avivamento chegar. Já chegou. Já chegou, tem 2000 anos. E, aliás, Paulo fala que já chegou antes da fundação do mundo. A gente que não sabia ainda. Colossenses, capítulo 1, verso 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não só no conhecimento, mas no pleno conhecimento de Deus, ou seja, em todo o conhecimento de Deus. Então, o espírito de sabedoria e de revelação da mente e das emoções no conhecimento de Deus, em Efésios 1, 17, e em Filipenses 1, 9, crescer no conhecimento do ágape de Deus. E em Colossenses 1, 10, crescer no
pleno conhecimento de Deus, para que vocês possam aprender a andar, é o que ele está dizendo em Colossenses. Então, o que a gente está esperando? Não devíamos estar esperando nada, porque já recebemos tudo. O que a gente precisa é pedir ao Espírito Santo para tirar o véu que cobre a nossa vista. Quando você vive se lamentando, reclamando, dizendo que Deus te abandonou, isso é coisa do inimigo, inclusive, né? Como você pode dizer que Deus te abandonou se ele te escolheu antes da fundação do mundo e se ele se tornou homem e morreu por você e encheu a sua vida do Espírito Santo? Como é que Deus pode te abandonar? O seu problema é que você ainda não viu aquilo que você já recebeu. Que Deus te abençoe.